bem-vindos a mais um episódio do Advogando Ideias. E hoje vamos falar de um tema mais, um bate-papo aqui sobre os primeiros passos da advocacia. E para nos ajudar nesse bate-papo, estamos aqui com a doutora Larissa. Olá, Ana, é um prazer estar aqui novamente, isso é verdade. Se você está se sentindo perdido no início da advocacia, então esse episódio é para você. A doutora Gabriele. Muito obrigada, Ana, novamente pelo convite. Vamos aqui discutir um pouco sobre esse tema. Olá, pessoal. De fato, vai ser um tema bem extrovertido. Estou bem animado para isso. No nosso primeiro episódio, a gente falou um pouquinho de como foi a nossa escolha para a advocacia, né? Onde os nossos olhos brilharam para essa profissão. Mas eu acho que mais difícil, pelo menos para mim, mais difícil do que escolher a profissão foi na hora que eu recebi o diploma e falar assim, e agora? O que eu faço com isso daqui? Então, eu acho que essa é uma dúvida muito geral, assim, né? Acho que não só da advocacia, mas agora falando sobre a advocacia, como que a gente inicia? Quais são os primeiros passos? E vamos falar um pouquinho também do sentimento, né, que a gente tem para as pessoas que estão ouvindo não se sentirem sozinhas, né? Que todo mundo passa por isso. Eu acho que quando a gente sai da faculdade, com um cenário na cabeça, né? Do que vai ser o exercício da advocacia. E eu acho que se você já não está inserida ali, por exemplo, num estágio, dentro de um escritório, você acaba se sentindo um pouco perdido no começo, porque advogar não é só você aplicar o direito, não é só você fazer uma petição, atender um cliente, também é empreender, especialmente se você está na advocacia autônoma, né? E a advocacia é um mercado que está saturado. Então, assim, existem muitos advogados e aí você sempre fica um pouco perdido. Como se destacar, você não sabe ali qual área você vai começar a advogar. Então, eu acho que no começo a sensação é um pouco de receio e de medo, né? É uma ansiedade, mas a ansiedade ela pode também ser interessante porque vai forçar a gente a buscar, né? A procurar, a estudar. Eu acho que é isso. Eu acho que a maior dificuldade que eu senti é assim, eu achar que todo mundo sabe mais do que eu. Sim. Então, o início, assim, falo, poxa, todo mundo sabe e eu não. Mas não, né? A gente tá ali no comecinho, todo mundo passou por isso. Eu acho que é um sentimento normal que todos têm. Eu acho que ali, às vezes, no começo da advocacia, o que a gente não tem ainda é o conhecimento da prática, assim, da experiência. Porque acho que uma coisa que pode frustrar um pouco o advogado no início da carreira é que, às vezes, o que a gente aprende ali na teoria não é aquilo que a gente vê no dia a dia. Sim. Então, tem algumas coisas, alguns traquejos que você descobre quando você realmente está advogando. Então... E o susto, a hora que você vê isso, aí você pensa, poxa, não é assim? Então não sei nada. Estudei 5 anos e não aprendi nada. Na faculdade a gente aprende muita teoria, né? Isso. E no direito, a teoria nem sempre é respeitada. Uhum. Então, assim, até nos procedimentos que a gente fica na faculdade lá batendo em cima de isso aqui é primeiro, depois é isso daqui, depois é isso daqui. E às vezes a gente pega um processo que começou aqui e já tá no 4º passo. A gente fala assim, agora? Uhum. E o que aconteceu? Então, assim, isso é a experiência que a gente vai tendo. Às vezes quem está assistindo pode pensar assim, eles são todos novos, está falando de experiência. É a nossa experiência até agora. Sim. E, né, daqui a uns anos a gente vai ter mais e outras experiências, mas pode ser que a gente, como jovens, tenhamos experiências que às vezes a pessoa que está advogando em outra área ou há muito mais tempo não tem. Então, assim, experiência é algo muito relativo, né? Sim. Eu particularmente tenho para mim que se o estudante tiver a oportunidade de fazer um estágio, que faça. Passa a partir do 3º, 4º, às vezes até o 5º ano, né? Para absorver o máximo de vivência possível da atuação prática. Participe de audiência no fórum, assista, né, às audiências. Se você tem uma vocação mais voltada para a área criminal, vai assistir um plenário de júri, vai assistir às audiências para entender a dinâmica. E, sobretudo, na área do escritório, né? Se você pensa em ser um autônomo, é essencial você ter uma experiência de empreendimento anterior, para você, além de saber lidar com a área do direito,
também lidar com aspectos financeiros, com aspectos administrativos do próprio escritório, de organização, de gestão, né? Porque, basicamente, eu entendo que a partir do momento em que o advogado vai lidar por conta própria do escritório, ele vai ter duas barreiras aí para enfrentar, que é basicamente a gestão do próprio escritório, né, do dinheiro, enfim, da parte administrativa, e a gestão processual, que também é o fator, é o coração do escritório, né, que basicamente é o que movimenta o seu dia a dia, e você precisa ter uma experiência mínima para saber lidar com os prazos, com o seu dia a dia, com a agenda, ainda mais se você estiver no início, né, da sua carreira, que é bem complicado. Às vezes você acha, eu não vou conseguir clientes, ou já logo no início eu vou ter poucos clientes. É indiferente, porque cada cliente tem o seu processo, tem a sua situação, vai ter o prazo, você precisa de ter agenda para tocar esse processo, independente se você tem 10, 5 clientes, ou mais de 1.000. Você precisa ter uma gestão de tempo, uma gestão própria, né? Ter disciplina de se cobrar e fazer o serviço correto, e também sempre se atentar no aspecto administrativo do seu escritório. Até o doutor Henrique falou do estágio, né? E o estágio é algo que a gente, quando a gente faz estágio, a gente também se decepciona. Né? Então, às vezes, a gente está ali sedento para aprender, para querer aquela participar, vontade, né? De audiência, de atender cliente, e a gente é convidado a servir um café, né? A fazer. Então, assim, eu acho que é muito interessante a gente abrir a mente das pessoas que estão contratando esse estágio, esse serviço de estágio, para incentivar aquela pessoa, né? Para inserir ela no dia a dia da advocacia, da prática, para ela porque aquilo ali é uma experiência mesmo, e é muito bom quando a gente recebe o diploma já com a experiência do estágio, mas é muito difícil também a gente achar profissionais que tenham paciência, que nos mostrem o caminho, que incentivem, né? Até porque a gente entra naquela questão de que a advocacia é uma profissão muito competitiva, né? Então, assim, existe advogado para tudo quanto é lado e todo mundo tá querendo seu pedacinho debaixo do sol, né? Então, assim, existe muita competição e às vezes entra também... Não vou falar que entra nesse ponto de às vezes não querer ensinar o seu concorrente. Mas às vezes, assim, tem advogados que eles não... Por inúmeros motivos, eles não contratam outros advogados, não contratam outros profissionais. E às vezes vai lá e contratam diversos estagiários e acaba, às vezes, sobrecarregando aqueles estagiários. Colocam eles para fazer funções, por exemplo, petições juntadas, coisa simples. Não coloca ali para fazer uma análise de um processo, para atender um cliente, né, para fazer um estudo de jurisprudência. Porque por trás da advocacia existe toda uma técnica, né? Que você recebe o caso, você escuta, você tira o que é de importante daquilo, e aí você faz a subsunção daquele caso para a lei, para a jurisprudência. Só que às vezes, assim, também, o que é, né? Nessa conversa aqui que essa pessoa está comigo, o que é relevante, né? Quais são os pontos que eu tenho que me atentar? Ou então, se a pessoa ela não está confortável para, às vezes, falar tudo, o que eu devo perguntar. Então, assim, tudo tem aspectos técnicos que também vêm com a prática, mas que são possíveis de ser ensinados facilmente. Eu e a Ana, a gente teve a mesma experiência de estagiar tanto em cartório, né? A gente estagiou na Vara do Trabalho, quanto em escritórios de advocacia. E acredito que, assim, de formas diferentes, a gente conseguiu ver esses dois lados, né? Como que funciona o judiciário e como que é o advogado. E a gente vê que são... Sim, é bem diverso, né? Parece as formas de atuação, Então, realmente é muito interessante o estágio. Eu acredito que seja até indispensável, porque, às vezes, eu tive colegas que só estudaram e aí depois vai advogar e fica na dúvida. Às vezes, como conta um prazo, né? Tive um colega que teve uma situação que hoje em dia os processos são todos eletrônicos, mas um colega que não sabia fazer uma carga de um processo físico, né? Então, assim, o estágio, ele realmente é indispensável.
E se você não tiver, às vezes, a possibilidade de fazer um estágio, seja porque você depende de um emprego, até para custear a sua faculdade ou algo nesse sentido, tenta buscar alguns advogados da sua cidade, ou às vezes até um amigo próximo que é advogado, algum conhecido, para quando você se formar, tiver com a OAB em mãos, para ele te passar algumas coisas, né? Algumas orientações, você frequentar o escritório desse seu amigo, dessa sua amiga, para você entender um pouco como que funciona a dinâmica, né? Às vezes um peticionamento, um acompanhamento de processos, de jurisprudência, pesquisa jurisprudencial, porque tenta fazer o que der, porque realmente a prática é um outro cenário do que da teoria, e só quem já empreendeu de forma autônoma na advocacia sabe o quão essencial é ter um estágio prévio, ou se você não tiver condições de fazer isso, forma uma parceria, né? Às vezes você tem uma condição assim, de captar algum cliente, chegou para você, mas às vezes você não tem uma estrutura para recebê-lo, ou às vezes você não se sente confiável em tocar o processo, em tocar a situação, conversa com um advogado. Nós sempre fechamos muitas parcerias aqui no escritório. Somos em 4, mas também temos parceiros fora do escritório que às vezes nos trazem demanda, a gente leva demanda, porque, querendo ou não, ainda que haja uma certa concorrência, mas também existe a questão da parceria. E eu acho que é também uma segunda opção para que você que não tenha condição de fazer um estágio, depois explore essa possibilidade de você fazer uma parceria. Assim você consegue ter um pouco de prática e saber como lidar já exercendo a profissão. É que o mundo da advocacia, ele não é sozinho. Você acha que você tá ali sozinho, mas você não vai conseguir chegar àquele lugar. Então, precisa de parceiros, colegas que te ajudam, que trocam informações, que tá ali para te dar um apoio. Ainda mais no comecinho, né? Sim, existe, né? A gente fala assim, uma comunidade, É uma comunidade, um ajuda o outro. Então, aqui, por exemplo, a gente só mencionando, né? Gente aqui, nós sempre, né? Trabalhamos juntos, sempre se ajudou, mas, por exemplo, a gente conta, às vezes, né, com outros advogados, não só para parcerias, mas às vezes para discutir alguns casos, às vezes perguntar sobre algum procedimento específico, porque aqui cada um tem a sua área de atuação. E o ser humano, ele tem uma característica que o conhecimento dele é finito, né? Então, assim, não tem como o ser humano saber tudo. Então, a gente às vezes conta com algum colega para auxiliar a gente, que a gente conta muito com o Dr. Pedro Berardo, que tem bastante experiência, é uma pessoa muito inteligente. Solícita. Então, é importante a gente fazer essas conexões. Então, às vezes um passo importante no começo da advocacia é o networking, né? Que é você se conectar com outros colegas, para você ter ali uma rede de apoio, porque sozinho realmente é muito difícil. E não é vergonhoso. Não é porque você não sabe de nada, mas isso é um passo para coragem mesmo. Às vezes você não sabe aquilo ainda. É isso. Entendeu? Então, assim, às vezes é a primeira vez que você tá lidando com um caso desse, porque apesar da gente falar, esse é um caso simples, no direito tudo é complexo, né? Então, tudo tem a sua especificidade, né? Tudo tem uma forma diferente seu pormenor. De resolver, né? Então, isso. Às vezes a gente até resolve por uma via, mas tem outra que é mais rápida. Menos morosa. Então, assim, sempre tem uma outra opção. Até porque quando a gente começa a advocacia, a gente define uma área de atuação, que eu acho que é extremamente importante, porque um advogado, para ele se destacar, ele tem que ser muito bom. E como você se torna um advogado muito bom? Quando você tem ali a sua área específica de atuação. Porque se a gente for parar para pensar, em 5 anos você aprende o básico do direito. Porque, por exemplo, o direito do trabalho, eu poderia fazer inúmeras especializações e mesmo assim eu nunca ia esgotar o estudo daquela matéria, né? Porque sempre tem alguma mudança, né? Então, tudo se altera e a gente tem que acompanhar. Então, definir a área de atuação é uma coisa muito importante. Pode ser que no começo você pode pegar de tudo um pouco, mas pela questão financeira, você pega, sim. Mas conta com um parceiro que sabe mais. Aí você vai ali entendendo o que você mais gosta, aonde você tem mais facilidade, então vai ser ali a sua área de atuação.
Até porque se você não fez estágio, como que você sabe aquilo que você tem mais afinidade, né? Então, utilizando, né, a minha situação como exemplo. Eu fiz estágio na vara do trabalho. Então, por consequência, eu já tinha mais contato com essa matéria. E no escritório que eu também estagiava, eu, né, ficava mais responsável por essa área. Então, eu já fui desenvolvendo uma afeição por essa matéria, até porque eu me identificava com algumas coisas que o direito do trabalho traz, como filosofias e etc. Então, eu fui criando essa afinidade. Mas tem casos diferentes, isso. Né? Então, por exemplo, assim, quando você não faz o estágio, para você ter essa familiaridade. Isso, você tem que testar. Então, aí é importante, sim, você fazer um pouco de tudo para você se entender também ali dentro desse mercado. E eu acho que quando a gente recebe o diploma, assim, a gente tem uma ânsia, né? Uma ansiedade e de querer fazer tudo e de ser bom em tudo. Eu lembro que logo quando eu saí da faculdade, eu me deparei fazendo 3 pós de matérias completamente diferentes. Então, eu estava fazendo um pós de Direito do Trabalho, que a gente estava indo na USP. Eu estava fazendo um pós de Previdenciário. E eu estava fazendo um pós, acho que de Direito de Família. E eu falei, gente, Aí tem uma hora que eu não tava fazendo nenhum e nem outra direito. Eu falei assim, o que eu tô fazendo? Eu nem gosto disso, por que eu tô fazendo essa pós? Então, assim, é o desespero que faz a gente achar que a gente pode ser bom em tudo. Então, a gente vê advogados que falam que faz tudo, mas é impossível. Né? É impossível você ser clínico geral na advocacia. Alguma hora, em algum momento, você precisa escolher um lado ali para você se aprofundar mais. Então, assim, eu até faço isso, mas a minha especialidade é isso. Então, assim, eu acho que a gente ter esse filtro é muito importante. Eu acho que me tornou mais leve dentro da advocacia quando eu escolhi o que eu queria estudar mais. E a vantagem da parceria é que às vezes até pode gerar uma sociedade, né? E no mundo da advocacia, assim, eu acho que até sobre qualquer tipo de sociedade, só que especialmente a advocacia, basicamente cada advogado ali vai ter a sua área de atuação com mais afinidade, né? Então não tem aquela preocupação de eu preciso estudar essa matéria porque tal cliente precisa, sendo que a sociedade, às vezes, tem ali dentro do seu quadro um advogado especialista naquela área. E é onde você, às vezes, até sente mais confiança em fechar com um determinado cliente e passar o caso para o seu sócio, né? Basicamente, ele toca todo o processo, todo o procedimento, atendimento, até porque ele é o especialista na área de atuação. Então, quando você fecha a parceria nesse sentido, quando fecha uma sociedade assim, eu acho que você fica mais leve e até mais com mais tempo para você focar na sua área de atuação, se especializar cada vez mais, até porque até o nicho, por exemplo, do direito penal tem os seus subnichos de especialidade, né? Tem quem é aqueles que é mais focado em júri, que tem um procedimento específico, tem uma forma de atuação diferente, tem aqueles que é especialista, por exemplo, em direito penal econômico, tem aqueles voltados a mais em questões de crimes de tráfico de drogas, tem questões mais voltadas a situações de violência doméstica. Então, assim, tem todo um contexto dentro das áreas de atuação que o advogado também precisa cada vez mais filtrar, às vezes, a sua área de atuação. É lógico que um criminalista vai saber lidar com basicamente todas as áreas que envolvem a questão criminal. Mas, ainda assim, dentro desse nicho, no aspecto geral, tem as outras sub-áreas de atuação, né? Que também são complexas, têm suas especificidades, por exemplo, questões de crimes licitatórios, crimes tributários. Então, assim, quando você fecha a parceria ou uma sociedade, isso abre um espaço para você ter uma noção maior, ter um tempo maior para você estar disponível a se especializar cada vez mais dentro da sua área de atuação. Eu acho que também a gente saber falar, a gente não ter vergonha de falar não sei, né? Eu acho que isso é muito bonito quando eu vejo alguém falando assim, eu não sei isso, eu preciso procurar saber, eu preciso perguntar para alguém que sabe.
a gente se sente segura, pelo menos na minha visão, assim, nossa, essa pessoa ela é real, né? Ela não é um robô que sabe de tudo. Então, por exemplo, quando alguém me pergunta, se alguém da família, ai, eu tô com um vínculo de emprego, com não sei o que, aconteceu isso daqui, eu falei, gente, eu não sei essa área. Ai, mas você não sabe? Não, eu não sei. Eu tenho que perguntar pra minha sócia, que cuida da parte trabalhista, ou eu tenho que... Mas essa parte... Ou você vai marcar uma consulta com ela, porque eu não sei. Então, ou mesma coisa quando alguém pergunta alguma coisa de penal. Gente, não sei. Eu vou ter que perguntar, ou você vai ter que marcar um horário com o Henrique. A gente tem que ter esse bom senso, né? E de agir com transparência e boa fé com o cliente. Melhor do que eu falar uma coisa... Exato. Que eu acho que é, e que na hora ele vai falar assim, nossa, ela me falou errado. Exatamente. Não é isso. Exatamente, porque assim, a gente, com qualquer área do direito, a gente lida sobretudo com o ser humano, com a expectativa do ser humano. Se muitas vezes a pessoa procura um advogado, é que de certo modo ele tem um problema, ou está prestes a acontecer um problema. Então, se você às vezes não se sente seguro, não é sua área de atuação, e passa uma suposta solução e ao fim ela está equivocada, querendo ou não, você às vezes pode até trazer mais problemas ainda para o cliente. Então, já desde o início da advocacia, o advogado tem que ter isso em mente. Transparência, boa-fé e segurança no que for passar. Se for passar alguma informação que não tenha certeza, seja sincero, fala assim, olha, eu vou estudar seu caso, vou entender melhor o que está acontecendo. Tira suas dúvidas com o próprio cliente, às vezes, do fato que ele trouxe para você, até para você fazer a pesquisa própria. Ninguém é obrigado a saber de tudo a todo tempo e está disponível para esclarecer isso pontualmente, né? Às vezes até na área de atuação do advogado surge um determinado fato peculiar que demanda um certo estudo prévio antes mesmo de você passar alguma orientação. Então, tenha isso em mente, pessoal. Não prometa nada, não se comprometa ao êxito, seja sempre transparente, haja com bom senso e para, de certo modo, até trazer uma segurança para o cliente, para ele entender o que pode ou não acontecer e quais são os riscos, né, do fato que ele te trouxe para análise. Eu acho que uma outra questão que também é bem difícil para quem está começando na advocacia é a precificação dos honorários, né? Quanto que você vai cobrar de cada cliente. Isso confessar que é algo que eu tenho dificuldades até hoje em dia, né? Mas a gente tem sempre que partir do princípio que se a pessoa ela tá passando por algum tipo de problema e ela quer ver esse problema resolvido, de alguma forma ela vai pagar, né? E se a pessoa... que a gente vê muito, às vezes, alguns advogados aplicando honorários muito abaixo, né? E aí isso prejudica quem está tentando realmente aplicar um preço justo. Porque quando a gente está falando de precificação, a gente tem que partir do princípio que a gente não pode cobrar nada que seja assim um absurdo, mas a gente também não pode cobrar nada que não vá cobrir ali o nosso tempo perdido, né? Não perdido, tempo aplicado naquele caso. Que a gente também tem que considerar que a gente tem ali uma bagagem, a gente tem faculdade, a gente tem especializações, nós fizemos investimentos para a gente ter aquele conhecimento, para atender aquele cliente. Então, eu acho que essa é uma questão que é um pouco sensível, né? E para não desvalorizar o nosso trabalho, a nossa profissão. Porque a gente... o direito, ele é uma área cara. Uhum. Ele tem um alto custo, a faculdade não é barato. Os livros são caríssimos, toda hora muda, então toda hora você tem que comprar alguma coisa. Então, a gente não pode desvalorizar essa parte. É que eu acho que tem muito da desvalorização do trabalho intelectual. Eu ia falar. Então, por exemplo, assim, às vezes você vai lá num carpinteiro e o carpinteiro ele te dá um valor X para fazer um guarda-roupa, né? Uhum. Marceneiro que faz guarda-roupa. Também. Então, assim, a advocacia, como ela é um trabalho que ela é intelectual, você não vê ali, por exemplo, a pessoa fazendo algo, construindo algo, você não compra um produto, um bem, a pessoa ela acha que aquilo não de uma certa forma não tem um valor, né? Então, assim, e também acho que devido ao costume, tem muito aquela ideia do vou te pagar 30% no final do processo.
Só que então Às eu vou vezes- pagar meu aluguel só quando eu receber os 30% no final do processo. Eu vou pagar a minha conta de energia só quando eu for receber no final do E a processo. gente não pode também lidar com uma expectativa De êxito. que às vezes nem vai ter. Então, às vezes, esse 30% nem Não vai teve existir. êxito. Sim. Então, a gente vai receber o quê? Nada. Aí, até pegando um gancho, que entra naquela questão do tempo perdido. Sim. Né? Porque assim, você investiu em conhecimento próprio para sua área de atuação. Chega na hora da contratação, você cobra um percentual ao êxito. E ao fim, infelizmente, às vezes você trabalhou ali 1 ano, 2 anos, a ação não foi procedente, você não ganha nada e o cliente também não ganha nada. Então, tecnicamente, o tempo foi Sim. perdido. E eu acho que assim, o tempo para o advogado é o fator essencial. É o capital mais importante, Exato. né? Não é nem o dinheiro, obviamente, mas o tempo. Porque basicamente inclusive você calcula os seus honorários de acordo com o tempo de atuação. Isso. Né? Às vezes você pega uma questão criminal. Na fase embrionária, lá do registro de boletim de ocorrência, iniciou um inquérito policial. O primeiro passo, basicamente, é colher o depoimento do acusado, de testemunhas. Quando você vai fazer um acompanhamento desse cliente para a delegacia, já cobra um valor. Porque, querendo ou não, você já demandou um tempo de atuação ali. Desse depoimento, depois, se eventualmente vier a se tornar uma ação penal, cobra um outro preço. Porque aí, basicamente, são situações distintas, né? Você cobrou, você recebeu pelo serviço já prestado e, obviamente, dependendo da ação penal, você vai ter até como parâmetro a tabela da OAB, porque, querendo ou não, ela já vem de um estudo prévio do que o mercado da advocacia vem aplicando em seus escritórios. Então, assim, sempre tenha como parâmetro a tabela da OAB. E, obviamente, de acordo com o seu tempo, de acordo com o caso concreto, você alinha em termos de pagamento, para que você, de fato, tenha o seu tempo útil devidamente pago, devidamente coberto, para que você também pague suas contas, você tem seu dia a dia, tem seus alimentos, né? Então, é sempre bom, sempre que for possível, você até cobrar um valor de entrada para qualquer tipo de serviço, para você custear as suas despesas com o escritório, com funcionários, etc. E até acho que uma grande dificuldade dos advogados no começo é cobrar consulta, né? Porque, é só uma dúvida, né? Você pode só me explicar isso aqui? Mas não, você está naquele momento que você está conversando com aquela pessoa, advogando, né? Você está trabalhando. E às vezes o advogado iniciante, o único ticket que ele vai ter no começo são as consultas, né? Porque às vezes demora um pouco para engrenar, para pegar o primeiro processo. Então, é muito difícil, mas é muito importante cobrar consulta. Porque você vai dedicar um tempo ali para aquele caso, você vai estudar, né, se existir a possibilidade, previamente o caso para poder entregar algo para o cliente. E, por exemplo, a gente vê assim, médico, as pessoas vão no médico e pagam sem questionar, né? Mas o advogado tem aquela dificuldade. Então, logicamente, depende muito da região que você tá, né? Como que a comunidade dos advogados costumam atuar naquela área. Mas, mesmo com dificuldade, tentar ali cobrar uma consulta e colocar um valor justo sobre essa consulta. Até às vezes a gente pensa, nossa, só comigo que as pessoas não querem pagar consulta? E não, né? A gente vê que é geral isso. Então, assim, a gente... mas paga... É muito difícil. Às vezes a gente, até hoje, às vezes a pessoa fala assim, quero marcar um horário, tá, mas o valor da consulta, a pessoa some. Você nunca mais vê a pessoa. Então, assim, e eu acho que o que a gente aprende com o tempo é estabelecer limites. Então, tudo bem, a pessoa sumiu, ela não quer pagar a consulta. Você vai começando a selecionar ali os seus clientes. Porque no começo você fica assim, não, então eu vou... a pessoa sumiu, então eu vou falar pra ela que eu não vou cobrar pra ela vir, né? E às vezes ela te sugou a sua informação e foi em outro advogado pra poder entrar com o processo. Então, assim, estabelecer limites. Eu acho que isso é o que a gente tá... Inclusive, a gente tá aprendendo bastante ultimamente, assim, de falar assim, não, até aqui eu vou. Se você quer mais do que isso, eu não posso te entregar. É uma forma também da pessoa que tá pagando a gente
de confiança ali. Poxa, ela tá valorizando o nosso trabalho. Agora, se não paga só uma informação, às vezes ela nem dá tanta credibilidade no nosso trabalho. Tem pessoas que nem falam de marcar uma consulta, ela já pergunta ali pelo WhatsApp, aconteceu isso daqui, isso, e o que eu tenho que fazer? E aí vem do nosso posicionamento e fala assim, vamos marcar um horário. A sua dúvida, eu vou ter que marcar uma consulta. E aí, às vezes a pessoa some e a gente tem que lidar com isso. Né? E isso é muito difícil, a gente aprender a lidar com o cliente indo embora e a gente sentindo que a gente não fez o nosso trabalho, né? E depois que a gente precifica, que a gente aprende a precificar esse trabalho, a gente também aprende a importância do contrato, né? Assim como tudo dentro do direito, que a gente até incentiva os nossos clientes a fazerem contrato, a gente também tem que fazer isso. Né? Então, a importância da gente também fazer contratos, independente de quem seja a pessoa. Então, a gente está em cidade pequena, a gente acha que a gente conhece todo mundo, que todo mundo é confiável. Não vou fazer contrato, não, conheço. A pessoa de confiança. Mas não, a importância da gente estabelecer o contrato, né? E conforme o tempo, a gente vai aprendendo cláusulas para colocar no contrato, né? Então, se a gente pegar um contrato de quando a gente abriu e de hoje, é completamente diferente, porque a experiência fez a gente ir colocando coisas. Nossa, a gente passou por isso, então agora eu vou colocar no contrato. Aquele negócio, né? Se tem placa, tem história. É mais ou menos isso. Eu penso que o contrato, ele te dá limites ali. Isso. Tanto para o advogado quanto para o cliente. Não, a gente tem um limite aqui, a gente tem que respeitar o contrato. Então, é de extrema importância confeccionar, antes de tudo, um contrato. Até mesmo questões mínimas, por exemplo, assim, hoje em dia com WhatsApp, acho que o WhatsApp é o martírio do advogado, né? Então, existe essa sensação de tudo é imediato, né? Então, contato imediato. E o advogado, ele tem que estudar, ele tem que montar as petições, ele também tem que atender o celular. Então, às vezes, prevê na cláusula de contrato que o advogado ele tem um prazo para te dar um parecer, ele tem um prazo para te dar uma resposta. Existe uma forma correta de serem feitas certas comunicações, né? Então, tudo tem que ser previsto, porque você está estabelecendo com a pessoa ali uma relação, né? Você está estabelecendo com a pessoa ali um negócio jurídico, né? Então, tudo tem que ser bem estabelecido, até mesmo para colocar certos limites. Então, por exemplo, o advogado no final de semana, ele tem direito ao descanso. Então, são coisas que a gente acha que compete ao bom senso da pessoa, mas a gente vai aprendendo no dia a dia que quando você trabalha com o público, tem alguns que não têm muito bom senso, né? Então, questões de pagamento de honorários, forma de parcelamento, as porcentagens, o que acontece se o cliente desiste de entrar com aquela ação, mas aí eu já entrei com a ação, eu estou prestes a entrar, em que fase que eu estou. Então, ter um bom contrato é muito importante, porque vai amarrar a situação toda e vai te dar uma garantia, uma segurança. E não só para você, né? Porque o cliente também ele tem ali os direitos dele. Nós somos prestadores de serviços, então o cliente ele vai ter direito a ter comunicações, né? Ele precisa ter também ali a segurança da forma com que ele vai te fazer o pagamento. Então, resguarda ambas as partes. Isso. Sim. E eu acho também que o que eu venho aprendendo também na advocacia também o contrato, mas também a forma como a gente lida com o cliente. Da gente, na nossa forma de lidar, a gente estabelecer certos limites. Uhum. Então, assim, no começo, eu via que eu tinha muita dificuldade de falar não. Então, tudo eu podia fazer. Então, assim, eu levava documento na casa da pessoa pra pessoa assinar. A pessoa não tinha nenhum trabalho de ir no meu escritório. Então, assim, aí com o tempo a gente vai aprendendo, assim, não, isso daqui eu não vou fazer, isso aqui não compete a mim. Então, vem aqui assinar o documento. Ou então, eu nunca esqueço de uma cliente que, na hora que eu acordei, eu vi uma mensagem dela: doutora, eu te liguei, a doutora não atendeu. Eu fui ver a hora que ela tinha me ligado, era 5 horas da manhã. Eu falei: não, mas esse horário, se eu te atender, filha, eu vou dar o cão. Então, assim, a gente estabelecer limites, né? Não, 5 horas da manhã eu não vou te atender mesmo.
né? Então, assim, a partir das 8, aí final de semana não, meu expediente acaba às 6. Então, assim, porque uma vez que a gente começa a fazer, a gente acostuma a pessoa a fazer. E tirar esse hábito depois é muito difícil. É impossível, né? Então, assim, tanto nos valores quanto também no comportamento que a gente vai ensinando as pessoas os limites, os nossos limites, né? É a gente que ensina. E assim, na questão criminal da coisa, né, a gente já tem uma realidade um pouco diferente, que é da questão da urgência de algumas situações, né? Por exemplo, um flagrante, às vezes é um depoimento que a pessoa é convocada a comparecer na delegacia, às vezes de um dia para o outro, às vezes no mesmo dia, né? E aí o advogado que atua nessa área, ele tem que ter também esse senso de urgência, de entender que não, de fato aqui não dá para adiar, não dá para resolver de outra forma, realmente a minha presença é essencial, e eu fui meio que chamado a isso. Mas, obviamente, ele tem que também, por outro lado, pensar nos seus honorários, né? É um serviço que você vai estar disposto a fazer, obviamente, por meio de uma compensação. Às vezes a gente recebe ligações, eu particularmente já recebi ligação no final de semana de um flagrante, para comparecer à delegacia, para comparecer aonde a pessoa foi conduzida, eu cobrei um preço, né? Cobrei o preço já, inclusive considerando que era um final de semana. A gente já tem uma projeção do tempo que eu vou ficar naquele lugar, até que tudo se resolva, tudo se esclareça. E aí você fica meio que assim, olha, não, o meu preço é esse, é antecipado, e se a pessoa te pagar, ok. Se a pessoa não te pagar, também ok. Pelo menos você não teve a perda, às vezes, de tempo de prestar a sua mão de obra e chegar no fim e tomar um calote. Isso acontece e eu já sofri muito com isso no início de carreira, né? A gente fica ansioso para pegar serviço, para conseguir honorários. Você, às vezes, até passa um preço um pouco menor do que você conhece do mercado e ainda assim, no fim, toma um calote. Então, nessas situações, principalmente na área criminal, que demanda sim uma certa urgência e o comparecimento imediato do advogado, nunca se esqueça do essencial também, que é o seu ganha-pão. A pessoa que às vezes te ligou, você não conhece, a pessoa às vezes teve uma referência sua e aí por conta dessa referência te ligou, entrou em contato, mas se ela não está disponível para te pagar ali naquele momento e você não conhece a pessoa, é difícil você se submeter a esse serviço. Agora sim, é diferente às vezes quando você já conhece a pessoa, às vezes é um cliente seu de outros processos, de outras situações, aí é uma situação que você pode relevar, né? Conversar, olha, assina esse contrato simples aqui, que o preço é X, depois você me paga em tantos dias. Tudo documentado, pessoal. Seja por meio de um registro no WhatsApp do seu preço, do tempo que você ficou ali disponível para a pessoa, seja por meio de um simples contrato. Já deixa o documento impresso para depois ser preenchido à mão, principalmente procuração nesses casos, né? Às vezes é um flagrante, você já precisa ter ali uma documentação já preenchida, já impressa para chegar ali a pessoa preencher o nome, CPF, a identidade, né, para você se habilitar no processo no dia seguinte. Então, fora dessa questão criminal, que é uma realidade um pouco diferente, mas na atuação do dia a dia, às vezes até para esclarecimento de dúvida processual, do que fazer, de como fazer em determinada situação, o advogado ele tem autonomia, ele sabe se aquela dúvida, se aquele fato que ele recebeu demanda realmente a sua atuação imediata. Ou se realmente pode esperar mais um pouco para ser esclarecido, se depende de uma outra situação. Então, o advogado é a única pessoa capaz de definir isso. Então, vai muito você estando no início da sua carreira, você já tem que ter essa autonomia. Recebi uma dúvida agora, a pessoa acha que é urgente, mas eu entendo que não. Tenta amenizar a situação, conversa com a pessoa, marca um atendimento, às vezes em um outro horário mais propício e presta sua consultoria, só que sempre tendo em mente o seu custo com tempo, para que você seja bem remunerado por isso. Foi muito bacana compartilhar esse tema com vocês, ainda mais quando a gente, se tratando de pessoas da gente, assim, que estava junto nesse início de carreira.
Então, seja indiretamente ou diretamente, a gente estava ali um apoiando o outro. A gente começou não juntos, né? Mas sempre quando a gente tinha dúvida, a gente podia contar um com o outro, mesmo separados. E depois a gente resolveu juntar tudo isso. Então, a gente tem uma história muito bonita, eu acho, assim, nesse início de carreira. Então, foi muito bom compartilhar esse tema com vocês. Pessoal, de fato, é um tema importante para todo mundo, principalmente para vocês que estão no início de carreira. A gente também, querendo ou não, a gente está no início de carreira, né? E assim como qualquer advogado ou qualquer outro tipo de profissional, sempre vai ter aquele medo do início da atuação. Como vai ser? Sempre tem aquele receio, não vai dar certo se eu fazer isso, se eu seguir esse caminho. Só faz porque a experiência a gente adquire justamente com a prática, com erros e acertos. Isso faz parte do ser humano, qualquer profissão é assim. Mas, obviamente, sendo mais especificamente na área de advocacia, a gente sabe que o erro pode ser determinante para tanto como o êxito, como também trazer um prejuízo infeliz para o seu cliente, ou até mesmo para a sua atuação. Então, a gente sempre bate na tecla de, com precaução, se você não sente segurança no que vai fazer, com aquele fato, com aquele processo que te foi apresentado, busque uma parceria, converse faça parte de grupos de WhatsApp que existem ali outros advogados, inclusive dispostos a te auxiliar, a fechar uma parceria, tenta fazer um estágio para você sentir um pouco mais de segurança no que você vai fazer, né? E aquilo, persista, porque faz parte para todo mundo. E assim, para a gente vem dando certo, a gente já se deparou com situações que a gente não soube lidar, mas com a experiência mostra, a gente foi aprendendo cada vez mais, foi se precavendo cada vez mais nos contratos, principalmente. Então, eu acho que é esse o recado a princípio, né? O recado que eu tenho é: peça ajuda quando precisar. Não tenha vergonha, não tenha medo, é normal. Porque ninguém cresce sozinho na advocacia. Eu acho que é um ajudando o outro, sim. Isso. E realmente para não ter nenhum tipo de constrangimento, né? Porque todo profissional que você hoje em dia admira já passou por isso, já passou pelo começo. E é isso, gente. Bora pra cima. Então é isso, pessoal. Toda quarta-feira, às 19 horas. Não se esquece de curtir o vídeo, de compartilhar, de nos seguir nas redes sociais. Lembrando, pessoal, toda quarta-feira, às 19 horas no YouTube. Ative o sininho para receber as notificações dos vídeos. Até mais. Até!